A importância de nós pais na educação, na ajuda no crescimento dos nossos filhos, na importância da formação do caráter, da formação espiritual dos nossos filhos. A gente tem o dever e a obrigação de estar ao lado deles, a ajudá-los nessa formação. Amém, irmãos? Então vou utilizar de um livro de um teólogo que chama Paulo Costa, um livro que ele escreveu há 10 anos atrás, só que ele traz para os dias de hoje as informações muito importantes, mesmo sendo um livro há 10 anos atrás escrito, mas muito atual as informações, né? E ele começa assim, ó, o prefácio dele: criar filhos e educá-los não é uma tarefa nada fácil. Podemos dizer que é uma missão, um desafio que todo pai e mãe deve enfrentar. Ainda mais em pleno século XXI, que vem sendo conhecido e denominado como sendo o século dos valores invertidos. Nós, pais, vivemos em pleno campo de batalha. E por que não dizer que dia após dia somos obrigados a matar um urso, um leão, um lobo e até gigantes, que vez ou outra aparece querendo devorar e tragar a pérola de grande valor e a bênção adquirida do Senhor, os nossos filhos. Quais atitudes devemos tomar? Como enfrentar e vencer esses gigantes que cercam os nossos filhos, que na maioria das vezes aparece de várias formas? Então hoje a gente vai falar sobre 25 atitudes que todos nós pais devemos ter com nossos filhos. Paulo, lá na carta do Colossenses, capítulo 3, 21, versículo 21, ele fala assim, ó: vós, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não percam o ânimo. O que Paulo quer dizer para nós, irmãos? Simplesmente ele quer dizer assim: eduque os seus filhos, mas com cuidado, sem exageros, para que seus filhos não fiquem desanimados, não fiquem desapontados, não fiquem desmotivados. Amém? Então a primeira atitude que nós pais devemos ter: primeiro, seja sempre afetuoso com seu filho e nunca economize carinho e contato com ele. Hoje, algum de vocês, nós, pais, já abraçaram seus filhos hoje? Falaram que amam? Já deram um beijo nele hoje? Isso é uma atitude importantíssima para os seus filhos. Um beijo, um abraço, o falar eu te amo para o seu filho é muito importante mesmo. Tá? Isso quer dizer para ele que você não é apenas um pai qualquer. Eu sou seu pai. Se você precisar de ajuda, eu estou aqui. Eu sou sua fortaleza. Tá? Isso é o que mostra para eles esses sentimentos. Então, a importância para eles é muito importante fazer isso para eles. Tá? Eu sei que alguns de nós não ouvimos isso dos nossos pais, ou nossos pais não ouviram dos nossos avós, por causa daquele tempo machista, eu falar eu te amo pro seu filho, um abraço, um beijo. Sei que naquele tempo era difícil, mas a gente precisa reverter isso. Tá? É muito importante, mas muito importante mesmo, expressar nossos sentimentos para nossos filhos. Amém? Segundo, nunca deixe de envolver com o problema do seu filho. Lembre-se, o melhor amigo do seu filho tem que ser você. Aqui é o seguinte, irmãos, dá um exemplo. Na escola, os nossos filhos chegam da escola, o que nós fazemos? Nós perguntamos para ele como foi o dia dele, queremos saber como os amigos dele, quem ele anda, quem ele conversa, ou nós os omitimos? A educação é da escola, não é dos nossos pais. Quem tem que cuidar da educação, quem tem que cuidar do meu filho é a mãe dele, não sou eu, pai. Errado. A educação é do pai e da mãe. Estar perto do seu filho o tempo todo, ver o que ele necessita, o que ele precisa, como foi o dia dele, é muito importante isso. Muito importante isso. Tá? Se ele não tiver esse apoio, não tiver essa fortaleza, e quem que ele vai buscar? Que ele não tem dos pais, ele vai buscar na onde? Vai buscar na rua? Vai buscar com os amigos? E será que a rua, os amigos, vai trazer o que realmente é necessário para ele? O que realmente é certo para o crescimento
intelectual, o crescimento espiritual dele. Então, é muito importante você estar próximo, estar perto do seu filho, de tudo. Tá? Terceiro, nunca economize comunicação com seu filho. Lembre-se, a comunicação é o oxigênio de qualquer relação. Acho que isso aqui é claro, né? Se a gente não se comunicar com nossos filhos, não comunicar com a esposa não comunicar com o marido, a família vai desandar. Então, a comunicação é essencial mesmo. Se não há uma comunicação, fica difícil, muito difícil mesmo. Nunca gaste dinheiro, quarto, nunca gaste dinheiro com brinquedos que demonstram agressividade. Lembre-se, seu filho é uma criança, e isso pode interferir na formação do seu caráter. Um exemplo clássico aqui, jogos, videogame, internet. Os jogos de videogame, por exemplo, Fortnite, esses jogos aí que trazem a violência para o seu filho. Ele é como uma esponja, nossos filhos. Ele vai sugar todas essas maldades, esses jogos violentos, o que ele vê na internet também. Tá? Então a gente precisa estar atento no que ele joga, o que ele mexe na internet, tá? O que ele busca na internet. A internet é um campo minado. Tá lá, se você não cuidar do seu filho, a internet ela vai destruir tudo que você está fazendo para o seu filho. Ela vai destruir o crescimento espiritual do seu filho, vai destruir o intelectual do seu filho. Então, importantíssimo, irmãos, a gente ficar atento de tudo que os nossos filhos entram nas redes sociais. Vou dar um exemplo rápido do Benjamin. Ele gosta de brincar no celular. E esse tempo, a Natália viu ele jogando um jogo, parecia inocente. Um jogo de um gato, uma cidade, andando no gato e tal. Esse jogo chama Flopa. Tá? E ela começou a observar esse jogo. E esse jogo, ela começou a observar, cara, depois que a gente começou a ver o jogo, a gente excluiu esse jogo na hora. Basicamente o jogo assim, ó, o gato, ele era como se fosse um deus, esse Flopa. E você, para passar de fase, para ele alcançar novos estágios, ele tinha que fazer sacrifícios para esse deus, que era o gato, Flopa. Você tinha que matar alguma pessoa no jogo, tinha que roubar, tinha que fazer, cultuar ele, fazer como posso dizer, um altar para ele, para cultuar esse gato. Cara, um jogo parecido inocente, cara, inocente demais. E traz essas conotações. Então, olhe o que seus filhos fazem. Se tiver que tirar o celular deles, tira. Mas cuidado, cara. Os jogos inocentes podem destruir a sua família. Amém? 5. Aprenda a reconhecer quando errar. Isso mostra para o seu filho que todos nós erramos e que não podemos fixar no erro. Errar, irmãos, errar é humano. Todos nós erramos o tempo todo. Mas nós não podemos ficar insistindo no erro e exaltar esse erro. Tá? A gente tem que exaltar os nossos acertos. Mostrar para nossos filhos que através do erro podemos crescer. Que errar é humano, mas nós não podemos errar o tempo todo. Errar a mesma coisa, do mesmo jeito. Vamos usar o erro para o crescimento do seu filho. Amém? 6. Incentive sempre seu filho a dividir o que tem. Isso mostra a ele que nós não podemos ser egoístas. Então, não tem nem que explicar aqui, né, irmãos? Nós devemos mostrar para os filhos, o brinquedo que ele tem não é só deles. Tem que dividir com o amigo, dividir na escola, não é só dele, é dividir. Tá? Senão ele vai crescer aí, tudo é dele, tudo é meu, e não é de ninguém, é só meu, e começa aquele reboliço todo. Né? 7. Discipline seu filho quando for preciso. Isso mostrará a sua autoridade. Você precisar disciplinar seu filho, ele fez alguma coisa errada,
Conversa com ele. Não deixa passar. Não passa a mão na cabeça do seu filho. A coisa mais errada que nós pais fazemos é passar a mão na cabeça dos nossos filhos quando ele erra. Chame ele para conversar. Fique ao nível dele. Abaixa, olhe nos olhos dele e fale para ele o que ele errou. Fale para ele que ele tem que fazer da forma correta. Tá? Se você não conversar olhando para ele, você não vai ter a atenção dele. Não adianta você gritar de longe, falar de longe com ele, ele não vai te obedecer. Ele não vai entender. Então você precisa parar, colocar ele na sua frente, olhar nos olhos deles e falar: filho, você errou nisso, isso está errado, você tem que fazer dessa forma. Senão, ele não vai entender. 8. Nunca agrida seu filho verbalmente ou fisicamente. Essa atitude é condenável para a formação do caráter. Irmãos, imagine um lar que é o tempo todo o pai bate no filho, a mãe bate no filho, vovó bate no filho, irmãos bate no filho. Para o seu filho, vai ser normal a agressão física. Ele vai crescer e isso vai ser normal para ele. E quando ele casar, a primeira discussão que ele tiver com a esposa dele, o primeiro desentendimento no relacionamento, o que ele vai lembrar? O que ele vai lembrar da infância lá que acontecia na família dele? É a agressão. Ele vai agredir sua esposa. Ele vai agredir a esposa dele. Com certeza. Porque é o exemplo que ele teve quando era criança. Que é errado. Quando ele tiver um filho, a primeira birra que o filho fizer, o primeiro não que o filho fizer, o que ele vai fazer? Vai bater. Porque ele acha que bater vai resolver. Então, nós pais temos filhos pequenos, temos que nos atentar, nos policiar. Evite, se possível não faça agressão física com seu filho. Não bata. Porque é o exemplo que ele vai ter quando ele estiver grande. 9. Faça dos seus filhos seus discípulos. Agora, cuidado. Eles vão ser o que você é. Sabe aquela frase que às vezes você ouve? Faça o que eu falo, não faz o que eu faço. Como vai ficar a cabeça do seu filho? Você fala uma coisa para ele, mas você, pai, você, mãe, faz completamente diferente do que você falou para ele. Você não é o espelho para o seu filho? Você não é exemplo para o seu filho? Como que você fala uma coisa e faz outra? Então, a cabeça do seu filho, pequenininho, a cabeça vai dar nó. E agora, pai? O que eu faço? Eu faço o que você está falando? Ou eu faço a mesma atitude que você tem comigo, com a mãe, ou vice-versa, com os amigos da rua? Então, cuidado, não use essa frase com seu filho. Fala para ele o que ele tem que fazer e faça a mesma coisa. Não faça diferente do que você prega, do que você fala para ele. 10º, eu vou parar por aqui. Use a vara da correção quando for preciso. Na Bíblia, tem esse texto lá em Provérbios 29, falando para a gente usar a vara da correção. Nenhum momento na Bíblia está falando para você pegar um pedaço de pau e bater no seu filho. Pegar um chinelo e bater no seu filho. Tá? Ele quer dizer o seguinte: discipline seu filho. Eduque seu filho. Isso que quer dizer a vara da correção. É educar, é disciplinar seu filho, não é bater no seu filho. Tá? Isso é uma metáfora que a Bíblia traz, mas não é o pé da letra de bater no seu filho, mas sim disciplinar, é cuidar dele. Tá? Castigar com a vara, irmãos, não é bater com raiva, não é descontar a frustração, não é sucumbir ao desespero. Castigar com vara não é dominar pelo medo, alimentado pelo grito ou pela violência física. Castigar com vara é disciplinar, amorosamente propondo valores, carinhosamente impondo limites. Castigar com vara é repreender com olhar, é aprovar com sorriso, quando for o caso. Castigar com vara é restringir horários para brincar ou passear, acessar o computador, internet e videogame. Castigar com vara
é diminuir ou cortar a mesada, ou reter o presente. Castigar com vara é mostrar-se triste no tempo do desespero, do desperdício, no tempo do desrespeito. Isso é castigar com vara. É educar seu filho. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos.